Uma palavra de Deus para a sua vida. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 32. Jesus está falando da ansiedade. E no verso 32 ele diz: não temas. Então a gente conclui que a ansiedade produz medo. Quando a ansiedade vem, a gente começa a ficar com medo. Tem aqueles, solteiros que têm medo de não casar. Aí casa, fica com medo de como vai ser o casamento. Tem aquele que tem medo de não ter dinheiro. Aí tem dinheiro, fica com medo de perder, de ser roubado. Tudo isso é fruto da ansiedade. E a ansiedade é pecado porque a gente para de confiar em Deus. Então, nesse versículo, nós vamos aprender que nós não devemos, em primeiro lugar, ter medo. Então, a primeira pergunta é: o que nós temos? Se Jesus está falando para a gente não temer, não ter medo, é porque a gente tem medo. Não dá como falar assim: não, eu não tenho ansiedade por nada. Já viu aquela criancinha, um dia antes do prometido dos pais, ela já não dorme direito e tal, e ela começa a ficar com medo: será que vai acontecer? Será que vai dar? E a criança já começa um mês antes cobrando, cobrando, porque fica com medo de que aquilo que o papai e a mamãe prometeu não vá cumprir. Então nós temos medo, mas Jesus fala assim: não tenha medo, não tenha medo. Medo de ficar doente. A ansiedade leva a gente a ficar com medo, medo de quando vai morrer. Tem pessoas que falam assim: eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo da maneira que eu vou morrer. E aí a gente começa a imaginar um monte de coisa, não é verdade? E a ansiedade vai produzindo tudo isso. E Jesus está dizendo então para mim, para você: não tenha medo. A segunda pergunta é: o que nós somos? E aí entra uma palavra específica para nós aqui. Não temais, ó pequenino rebanho. Essa palavra pequenino é a palavra no original micro, bem pequeno mesmo. Nós vivemos num mundo em que é valorizado o macro, a mega igreja, tudo grande. E Jesus está falando aqui para o rebanho micro rebanho pequenininho, porque Jesus, ele profetizou que no final dos tempos, a maior parte vai abandonar a fé, vai abandonar o congregar, ou vai buscar outros lugares onde a palavra de Deus não é pregada. Prega-se um monte de coisa, menos a palavra de Deus. E aqueles nos últimos dias que são sérios com Deus, esses vão ser um pequeno grupo. Esses dias, vendo uma líder religiosa na cidade de Curitiba, num podcast, ela falou assim: a minha igreja, nós não falamos sobre pecado, nós falamos sobre a graça de Deus, não tocamos no pecado. Interessante que a Bíblia, a mensagem central é o arrependimento, é chegar e eu sou pecador. Então estão pregando um monte de coisas e estão se tornando grandes, porque quem não quer ficar rico, quem não quer ter toda a vida acertada aqui? Mas aqueles que seguem o caminho do Senhor sabem que são convidados a participar do sofrimento de Jesus. Sofrimento, dor, perseguição.
Então, primeira coisa, que nós temos medo. Jesus fala, não tenha medo. Segunda coisa, quem nós somos? Somos um pequenino rebanho. Queridos, isso não é motivo para deixar a gente desanimado. Isso é motivo para nos alegrar. A terceira pergunta, o que nós temos com tudo isso? Jesus fala assim, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Então não vamos ter medo, somos um pequeno rebanho, mas é esse rebanho que Deus o Pai se alegra em dar o seu reino. Aleluia. Amém? Recebamos esta palavra. Não vamos ter medo. Toda a provisão de Deus tem vindo mensalmente, nada nos tem faltado. Precisamos ouvir de Deus todos os dias da boca de Jesus, não tenha medo. A gente fica com medo do dia, o que vai acontecer no dia. A gente fica com medo do amanhã, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois da manhã, o que vai acontecer até o final do mês, vai dar, não vai dar. Não vamos ter medo. O grande dia, o dia final está por vir, e a gente sabe que o mundo vai ficar uma loucura, não é? Esses dias conversando com uma esposa, com uma senhora, minha esposa, ela disse assim, comprar as coisas, se a gente não puder, não vamos ter medo, Ele vai suprir. E é interessante que nesse texto, Jesus faz a comparação com o corvo, não é? Que coisa, quem iria fazer uma comparação com um animal tão desprezível? Mas é para a gente perceber, ver que Deus, Ele está no controle de tudo e para todos. Amém? Eu quero orar com você, em nome de Jesus.